Mas aí, voltando, sobre a questão da data limite. Recebi a visita dos extraterrestres, inclusive eu já filmei uns OVNIs. Então, assim, eu filmei os OVNIs lá e eu tenho certeza absoluta que aquilo vai acontecer, que os extraterrestres vão vir. Eu fui avisado antes pelos espíritos, ou seja, então eles têm uma comunicação. Então, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estaremos com um convidado, o Eduardo Sabag, lá do canal Espiritismo Raiz. É, ele mesmo. Ele faz vídeos muito bons sobre espiritualidade, sobre espiritismo. e aí, tudo bem? Boa noite a todos. O pessoal também conhece o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. O pessoal te conhece aqui nos comentários também. E, Eduardo, conta pra nós, aproveitar a tua presença maravilhosa, magnânima, e tu conte pra nós sobre as tuas percepções sobre a tua mediunidade, que ela é bastante aflorada, como que é ter essa percepção maior do plano espiritual, como que é ter esse contato com os espíritos, ver eles, ouvir, e como isso influencia na vida. Eu posso dizer para você que minha vida é assim, antes da mediunidade e depois da mediunidade. Na verdade, antes do espiritismo, né? Mas depois do espiritismo, eu não desenvolvi a mediunidade logo de cara. Ela ficou bloqueada por um período. Exatamente porque, segundo meu mentor, eu tinha uma expiação. Como eu andei queimando umas bruxas por aí, em umas épocas, Ó, a tia eles não Silvana, poderiam. tu capaz, acho que tu queimou a tia Silvana numa época aí, hein? E aí, eles não poderiam desbloquear tão rapidamente. Então, eu tive que passar por um longo período de estudo e tal. E aí, de repente, desbloqueou e foi desbloqueando, desbloqueando. E hoje, graças a Deus, eu tenho bastante mediunidade. Não quer dizer que eu sou um espírito evoluído, mas mediunidade não tem a ver com nível espiritual, né? Mas nível evolutivo. Mas, por exemplo, eu tenho a psicografia, eu ouço, vejo. Eu tenho todas as mediunidades do livro dos médiuns, todas que eu li lá, pelo menos eu Uau. tenho. Então, eu acho isso maravilhoso. Na verdade, é o dom mais precioso que eu tenho, sem dúvida alguma, de longe. E assim, é muito bom viver assim, porque eu vivo hoje uma vida espiritualizada, porque eu não tenho também nem opção de não viver assim, porque eu converso mais com espíritos do que com pessoas. Embora eu esteja sempre Olha perto de só. pessoas, eu converso o dia inteiro. Por exemplo, meu mentor é 24 horas por dia conversando com ele. A primeira coisa que eu ouço antes de abrir o olho é a voz dele, normalmente, assim. E antes de dormir também. Então acaba que eu tenho uma vida espiritual e eu acho isso muito, muito bom. Porque antes, coisas bestas, por exemplo, como furar o pneu do carro, que deixa você estressado, começa a ter outro valor quando você começa realmente a adentrar na vida espiritual. E as coisas que antes eram importantes passam a não ser tão importantes, embora a gente tenha que, obviamente, seguir com as nossas obrigações no plano material. Você se desenvolve espiritualmente, é muito mais fácil para você lidar com a vida, né? Então, eu acho assim, é muito bom mesmo você ter mediunidade e também acaba te servindo um mecanismo para você ajudar as pessoas. Então, eu faço os encontros, vamos supor. Eu tenho feito os encontros, né, de domingo em vários lugares. Semana passada foi Fortaleza, esse final de semana é Goiânia. E aí a gente pode levar uma mensagem para as pessoas, pode levar a cirurgia espiritual, a desobsessão. E, pô, isso é a melhor parte, né? Nossa, isso é verdade, né? Tem todo esse ponto bom de poder levar tanto conhecimento, tanta informação que as pessoas precisam. E curioso mesmo, né? Porque aqui de médium realmente ostensivo, né? Eu conheço, claro, a tia Silvana e o Jordelei. E o Jordelei, ele tem essa característica de ouvir, né, os mentores e de canalizá-los, né? A tia Silvana vê, né? Mas o Jordelei canaliza ele e ouve. E ele diz que os mentores estão sempre quietos, que, né, que às vezes até ele pergunta alguma coisa, eles não respondem justamente para deixar que ele pense por ele, né, para que ele tire as conclusões dele. E que quando chega uma pessoa, daí os mentores começam a falar isso, aquilo, aquele outro, né? Porque em prol da outra pessoa, né? E Sim. do meio e tudo mais, né? Quando vai gravar vídeo, quando vai fazer as transmissões, daí sim que eles têm bastante interesse em falar, em às vezes coisas que as pessoas precisam ouvir e tudo mais. Isso é bastante interessante, né? Mas também tem vezes que os mentores vão lá e falam tal coisa, né, para ele, quando é preciso. Comigo eles são assim, ele não dá as coisas de forma óbvia, né? Mas ele me ajuda a pensar. Então, por exemplo, se deu alguma informação de forma óbvia, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Se chegou assim, deu uma informação gratuita, ou é um teste, eu vou tomar uma rasteira, ou então, assim, porque eles fazem você pensar. Porque na vida é assim, senão tem, igual você falou da intuição, eu também tenho muita intuição.
Porque às vezes eles querem me falar uma coisa, mas para não facilitar tanto, eles me dão intuição. Aí eu tenho que compreender minha intuição para compreender a situação. Porque senão para que eu vou viver? Se eles estão falando as coisas para mim, não tem porquê, né? Não tem esse propósito. Porque a gente, como médium, sempre tem que desconfiar, né? Isso a gente lê 200 mil vezes no livro dos médiuns. A gente sempre tem que ficar com o pé atrás. Não é porque você está sempre conversando com bons espíritos que eles não vão deixar você ser testado também, né? Então a gente tem que ter o bom senso demais e pensar e repensar. Eu estou sempre revisando. Então, conversar com os espíritos não quer dizer que é fácil. Meus amigos mesmo são os espíritos. E a gente conversa sobre tudo, né? Sobre, por exemplo, o programa que eu estou vendo no YouTube, Netflix, qualquer coisa. E isso é muito bom, porque é como se você tivesse amigos verdadeiros que não querem te prejudicar e acaba que é muito interessante. É uma experiência para quem tem mediunidade. Eu recomendo estudar, investir seu tempo na mediunidade, porque vai te trazer grandes frutos. E também tem a possibilidade, né? Porque eu, por exemplo, me considero um office boy, né? Porque eu só estou entregando, não que o office boy seja ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas eu só estou entregando o final, todo o processo, a cirurgia espiritual, a desobsessão, as mensagens. Não sou eu que faço na prática, né? Eu só entrego, eu só estou fazendo. Eu sou tipo o entregador terceirizado daquele aplicativo de comida, né? Eu só vou lá, pego. Boa relação. Não, perfeito, tu deu o exemplo certo, né? É o entregador, né? É verdade, sabe que o próprio mentor Equinas, quando ele conversa lá canaliza através do Jordelei, ele diz que até ele é só o papagaio, né? Porque ele só fala, né? E, por exemplo, assim, tem vários mentores até que um dá uma coisa, outro fala, outro diz, comunga aquela mente, né? E passa as informações e instruções, e que às vezes a gente até mesmo tenta dizer, nossa, o mentor tal falou tal coisa bonita. E ele mesmo ainda diz que ele ainda é só o papagaio, né? Dos que estão falando à volta, né? Para não se exaltar naquela mensagem, né? Porque a mensagem é o importante e não o canal a qual ela foi passada, né? Quando eu comecei com a mediunidade, eu achava muito interessante isso. E aí você começa a pensar, esses obsessores, eu tiro todos eles não têm força e tal. Aí por que eu fui pensar isso? Aí eu me deparei numa situação com um obsessor incorporando a menina e começou a xingar a gente, e eu já lá garantido, e eu fazia de tudo, não funcionava. Porque os espíritos quiseram mostrar uma lição. Tipo, eu, sem eles, não sou nada, não consigo nem tirar um obsessor como esse. Então, é tipo assim, eu acho que a gente tem que pensar como se a gente fosse só uma pecinha lá de baixo, tipo o pezinho nem o pezinho, né? Mas tipo, uma coisa bem básica, só para completar, né? Porque realmente, a gente lendo os livros do André Luiz, você vê que existe uma estrutura espiritual que é muito significante, né? E que o médium ainda é só o finalzinho, e ele pode ser substituído a qualquer momento. Né? A partir do momento que eles concluírem que o cara não está sendo correto o suficiente, eles dão um pé na bunda do cara e o cara vai ficar com a própria sorte. A mediunidade ela pode perder, né? Pode. E tu sabe que tu foi até bastante, digamos assim, delicado ao falar, porque há mentores que dizem que a gente é, comparado aos anjos, uma ameba aprendendo a raciocinar. Exato. Não, no bom sentido eles falam. Se é que isso tem um bom sentido. Sim. Eles falam no bom sentido, né? E quando eles não fazem a gente sentir isso fisicamente. Aí você percebe que realmente é uma das maiores lições. Eu já senti muito para a ameba, por isso que hoje em dia eu tenho essa consciência. O bom disso é que a gente vê o quanto a gente tem para crescer, amadurecer e evoluir, né? O ser humano mais inteligente do planeta Terra é uma minhoca frente aos anjos e às vidas celestial que existe por aí. Temos muito a avançar, muito a crescer. Imagina quem aqui fica tentando ainda se achar, né? Que é grandes coisas, ou que é melhor, que é algo que alguém. Esse se rebaixa por si mesmo, ainda mais, né? Do que os planares. E Eduardo, conta pra nós, aproveitar a tua presença, conta pra nós um pouquinho como se tu se dedica aos vídeos, o que mais que tu faz. E da onde vem também as inspirações para os teus vídeos? Cada vez tentando me dedicar mais às questões espirituais, cada vez mais eu estou me projetando. Inclusive, assim, eu fiz um acordo com os espíritos, e é verdade. Eles me ajudam nos meus negócios materiais e eu libero mais tempo pro espiritual. Tá funcionando bem. Olha, um belo acordo, hein? Porque eu falei assim, mas eu
né? Não que eu não quero nada em troca, mas a partir do momento que eu, né, paro de me focar tanto no meu trabalho, e aí eles me ajudam e realmente, graças a Deus, tenho vários negócios no planeta inteiro, na verdade, tenho vários negócios mesmo. E aí agora eu tô focando realmente no espiritismo. Então, tô cada vez mais focado. E assim, o vídeo que eu criei do Anjo da Guarda, eu comecei olhando no teu canal. Eu fui lá, quando eu conheci teu canal, eu olhei, coloquei nos mais populares e vi que é esse daí. Eu falei, então vou fazer um desse. Eu fiz um desse. Como entrar em contato com os mentores espirituais. Isso. Vamos dizer, tem todos os temas praticamente, eu tenho de vídeo, né? Hoje o espiritismo para mim é uma coisa que eu falo tanto sobre isso que tá no meu automático. Então eu não preciso nem pensar mais para falar, porque eu já criei tanta essa história na minha cabeça. Tá tão bem ramificado. Então, e você, o que eu acho legal do teu canal é que você expande para outros temas também, né? E eu coloco... É que é minha vida, né? Aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que eu tô vivenciando, é aquilo que eu quero compartilhar. Não, isso é muito bom, ótimo, com certeza. A minha cabeça, ela pensa exatamente assim: eu preciso fazer com que mais pessoas façam de forma íntima. Porque eu acho que essa é a grande caridade que você pode fazer, é alterar a pessoa por dentro, né? Porque quando você altera a pessoa por dentro, igual a Miriam estava falando aí, que ela conversou com o parente dela, tudo, você reflete total, assim, você modifica a história, assim. Porque até então, até se você faz uma caridade, é sempre bom, ótimo, mas se a pessoa não muda, não adianta muita coisa. Né? É verdade. Não adianta você falar para a pessoa fazer alguma coisa material, se você não tocar ela internamente para ponto dela realmente modificar os seus pensamentos e a sua vida, você não consegue, assim, mudar tanto ela. E a partir do momento que ela muda mesmo, aí mudança traz mudança. Quando faz a curva, que a pessoa está indo mal, faz a curva para o bem, até eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Temos perguntas para ti, do Márcio Samuel. Ele pergunta assim: Eduardo, o que você acha sobre as coisas faladas pelo Chico Xavier e a data limite? Bom, sobre as coisas faladas pelo Chico Xavier, 100% das coisas que ele fala para mim são mais verdades do que minha mãe fala, né? Então, começa por aí. Com certeza, encarnado, depois de Jesus ou junto com Jesus, Chico Xavier para mim é o grande guia. Se estiver no livro dele, eu acredito, a não ser que alguém modificou, né? Tô até lendo o livro Consolador, maravilhoso, e perguntas e respostas, recomendo muito. Mas aí, voltando, sobre a questão da data limite. Eu creio que o que vai acontecer realmente, tudo que falam da data limite vai acontecer, mas no tempo certo, né? Então nós vamos precisar de um período longo para poder receber. Eu falo bastante sobre isso no meu canal. Receber a visita dos extraterrestres, inclusive eu já filmei uns OVNIs. Se você quiser assistir, vai lá, Espiritismo Raiz, OVNI. É um canal de muito conhecimento, de muitas transformações ele pode provocar, porque a gente sempre precisa, às vezes, de uma peça que está com outra pessoa e a gente soma as peças, o quebra-cabeça se apresenta, né? Legal, hein? Bem legal esse jeito que você falou aí da peça, né? É bem verdade. Então, assim, eu filmei os OVNIs lá e eu tenho certeza absoluta que aquilo vai acontecer, que os extraterrestres vão vir, mas no tempo certo, né? Como eu conto nesse vídeo, todas as vezes que eu vi os extraterrestres, que foram 3 na verdade, eu fui avisado antes pelos espíritos, ou seja, então eles têm uma comunicação. Então há algo muito mais complexo do que a gente. Sim, tu falou algo importante agora também, né? Porque muitas pessoas têm uma separação de extraterrestres com mentores e o plano espiritual, sendo que é a mesma coisa, são os mesmos seres que estão dentro das naves, que estão aqui do nosso lado, as centenas de raças que estão ao nosso redor, a povoação de Marte, de Júpiter, os mestres solares, os mestres ascensos, é a mesma comunidade cósmica, né? É a fraternidade cósmica que está conosco, está ao nosso redor, quando necessário operam em naves, quando necessários utilizam elas para inúmeros fins no planeta, em outros. Tem pessoas que... Tem espíritos que trabalham aqui no astrafísico, mas moram em Júpiter. Tem N outros planetas do sistema solar e além. Então são os mesmos seres e essa comunicação é real. Nós somos tipo assim, aqueles índios que estão praticamente incomunicáveis ainda. A gente vive no nosso mundinho, achando que o nosso mundinho é aquilo, né? Aí a gente joga flecha no avião que tá passando para tentar acertar ele. Mas eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer no tempo certo. E que a gente pode esperar grande progresso, embora a gente ainda esteja, né, no lodo, mas nós vamos recuperar. Verdade, sim. Essa transição só tem coisas positivas a nos trazer. Sabia, Eduardo, que o Cris e eu estudamos muito o Sol, o Sistema Solar, a Terra, a Geologia, né, os vulcões, os mares e tudo mais. A gente gosta bastante, acompanha a ressonância Schumann,
que até eu tenho visto que ela está um pouco mais alta, né, a ressonância Schumann, e até tem sido notícia em vários canais, a ressonância Schumann, nossa, está alta, está elevada. Mas, para nós, assim, não é novidade. São coisas cíclicas, né? E, aliás, já tiveram outros momentos que estava até muito maior, mas ninguém falava. Acontece que agora as pessoas estão descobrindo esta ressonância e quando ela dá algum pico, acha que uma grande coisa está acontecendo, né? Mas, na verdade, é cíclico, é normal, é natural e já teve muito mais... gritante a ressonância Schumann. Por causa da regularidade, a gente tem que olhar a regularidade. Esse é o grande segredo no espaço-tempo, né? A regularidade. Se mantém por muito tempo e sim, existe uma mudança significativamente. Aline diz assim que temos vícios a trabalhar em nós, os que são mais aparentes como fumar, beber, bem como emocionais, psicológicos, comportamentos tal como apego e falta de caráter, né? À medida que eliminamos, sentimos alegria pelo esforço desempenhado. Realmente, além de sentirmos alegria, toda a vida começa a melhorar, né? Porque quando a gente, por exemplo, tem falta de caráter, digamos assim, o nosso subconsciente sabe disso. E ele vai nos tratar de acordo como a gente se trata. E a nossa realidade vai ser uma. Né? É que nem olha só que o belo texto que eu coloquei hoje lá no Telegram do canal, né, que diz assim, ó, ninguém consegue coisas a troco de nada. Nas grandes lojas, a direção contrata seguranças e detetives à paisana para evitar furtos. E todos os dias esses profissionais flagram alguém tentando conseguir alguma coisa a troco de nada. Quem faz isso vive mergulhado em uma atmosfera mental de carência e limitação. Ao tentar roubar, rouba de si mesmo paz, harmonia, fé, honestidade, integridade pessoal, boa vontade e confiança. Além disso, as mensagens que envia ao subconsciente lhe atraem todos os tipos de perdas, né? De caráter, de prestígio, de status social, de paz de espírito. Ele não sabe como a mente funciona. Não acredita na fonte de suprimento. Se ele apenas convocasse mentalmente os poderes do subconsciente e afirmasse que é orientado para manifestá-los de forma autêntica, teria trabalho e opulência. Em seguida, usando de honestidade, integridade e perseverança, iria se tornar motivo de respeito para si mesmo e para a sociedade em geral. Tudo é a nossa forma de interação com o meio. O que o Paulo faz quando ele acorda? Ele toma chimarrão ou não? Toma. Sabe que eu acordo fazendo mentalizações, né? Porque é muito importante. A primeira coisa que a gente faz no dia é mentalizações daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente busca, almeja para nós, para o meio, para a sociedade. Um dos pontos, antes de dormir, quando acorda, são os momentos de ouro do dia, que eu chamo. Porque é quando o nosso cérebro está em ondas mais teta, e ele é muito mais submisso a todos os comandos que a gente coloca. Porque a nossa mente não está lá ainda totalmente ligada para vir com crenças negativas ou com limitações. Não, mas espera aí, será mesmo? Então é o momento que a gente consegue introduzir crenças mais facilmente para o nosso subconsciente. E ele, capta muito mais fácil. Então é horas de ouro. Quando está assim, com sono antes de dormir e quando recém acordou. Então as primeiras coisas que tem a fazer é falar as palavras, falar as ideias que tu quer que teu subconsciente absorva, que vai se tornar realidade na tua vida. Depois, mas daí eu já tô pensando no mate, porque eu quero fazer um mate. Primeira coisa, motivo de levantar é ir fazer um mate, né? Daí eu pulo da cama. O que eu queria falar para vocês era o seguinte, que a gente deve sempre focar em duas coisas nesse caso, né? Nós, como divulgadores do espiritismo, do espiritualismo, a gente deve sempre que ver um conteúdo do Pava, o meu, ou algum outro que você gosta, deixar o like, comentar, compartilhar com pessoas. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o cara compartilha aquela piadinha, que também não tem nada demais, mas tem que compartilhar o que ele acredita que vai ser bom para os outros. Então eu acho que isso é importante demais. Eu sempre falo isso para os meus inscritos, né? E focar na reforma íntima, que eu acho que é o que importa, a gente buscar melhoria. E eu convido vocês, o público aí do Pava, que é muito gente boa, deu para perceber também pelos comentários, a entrar no meu canal, Espiritismo Raiz, que é o maior canal espírita do mundo, seguir, e é isso aí, né?
Muito obrigado. Nossa, a gente que agradece muito a tua presença aqui conosco na Conferência da Paz. Espero gravarmos muitos vídeos ainda. Última semana, muita paz, muita luz e a gente se vê. Estou preparando conteúdos maravilhosos para vocês sempre, tá bom? Agradeço de coração. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.